No dia 5 de fevereiro de 1988, o CJE faz 20 anos. O CJE, ou melhor, o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, tem uma história de lutas. Vamos rever um pouco essas 2 décadas? Foi em plena ditadura militar, em 1967, que o curso de jornalismo nasceu dentro da Escola de Comunicações Culturais. O atual chefe do Departamento de Jornalismo, José Marques de Mello, foi também o seu primeiro chefe. Professor Marques, como foi a experiência de montar um departamento de jornalismo? Bom, a experiência de montar o departamento de jornalismo aqui na USP foi uma das mais estimulantes e gratificantes que eu tive que enfrentar. Eu cheguei a São Paulo em julho de 1966, exatamente um mês depois da criação da então Escola de Comunicações Culturais. A escola abriu um concurso para contratar os primeiros professores. Eu me candidatei nessa seleção e fui escolhido para trabalhar na então Cátedra de Técnica de Jornal e Periódico. Eu era muito jovem então, tinha 23 anos, mas já tinha tido uma experiência docente anterior na Universidade Católica de Pernambuco, onde eu comecei a lecionar jornalismo sob orientação do grande mestre que foi Luiz Beltrão. No ano seguinte, quando a escola efetivamente começou as suas atividades, em 67, que se abriu o primeiro vestibular, e foi um fato inusitado, grande quantidade de jovens e também de profissionais que já atuavam no mercado, pretenderam estudar aqui. Logo depois, então, eu fui convidado pelo então diretor da escola, professor Júlio Garcia Morejon, para exercer a diretoria do então Departamento de Jornalismo. Na verdade, o processo de criação do departamento foi um processo que demorou durante todo o ano de 1967. O curso estava funcionando, mas a escola não tinha ainda os departamentos criados. De modo que, em fevereiro de 1988, foi criado o Departamento de Jornalismo junto com os demais departamentos da escola. Mas já no ano de 67, eu estava encarregado de implantar esse departamento. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que começar do zero, porque, não obstante houvesse a intenção inicial de usar a infraestrutura de comunicação que a USP já possuía, gráficas, televisão, em suma, toda essa parafernália tecnológica que era usada pela administração, nós verificamos que isso era impossível. Eu tentei, por exemplo, logo que foi aprovado, ainda em 67, o projeto do Jornal Laboratório, eu tentei usar a gráfica do órgão que hoje corresponde à Kodak. E verifiquei que era impossível, a burocracia impedia a utilização didática desses equipamentos. Então, nós tivemos que começar com o jornal, antes dele existir, pela infraestrutura. Nós começamos a importar equipamentos para a instalação de uma oficina gráfica. Isso durou 2 anos. Por isso, então, é que o primeiro projeto laboratorial desse departamento foi a Agência Universitária de Notícias, porque ele dependeu apenas de um mimeógrafo. Com um simples mimeógrafo, nós podíamos rodar o material produzido pelos alunos, as reportagens, e distribuir para a imprensa. Além da questão da infraestrutura, que foi crucial, não obstante houvesse verba naquele momento, mas a burocracia emperrava tudo, nós levávamos 2, 3 anos para ter aqui uma máquina vinda dos Estados Unidos ou da Europa, nós tivemos que contratar o corpo docente, reestruturar o currículo, na medida em que o primeiro currículo da escola ele não obedecia os requisitos fundamentais do ensino de jornalismo no mundo contemporâneo. Houve uma abertura da universidade para que a gente reestruturasse esse currículo. Tratamos de selecionar os professores, professor Freitas Nobre, Gaudêncio Torquato, Elcio Deslandes, os primeiros que aqui estiveram, depois estiveram aqui Juarez Bahia, Clóvis Rossi, em suma, vários profissionais que atuavam no mercado, e também nos preocupamos com aquilo que me pareceu fundamental, foi com a formação das novas gerações. Nós iniciamos através do sistema da monitoria, a preparação dos próprios alunos da escola para que viessem a exercer posteriormente esses cargos na docência e na pesquisa. Hoje, professores que estão aqui conosco, eles se iniciaram nesse trabalho de monitoria. É o caso de José Coelho Sobrinho, de Alice Mitica, de Wilson Bueno, quer dizer, são todos, e mais alguns outros,
professores que hoje lecionam, eles foram formados nesse primeiro momento em que nós nos preocupávamos, através dos projetos experimentais e de pesquisa, de formar essa nova geração. Então, são essas as lembranças que eu tenho do início do funcionamento do departamento do curso aqui na ECA.